Oi, tudo bem? Tá esperando o panorama, né? Calma, a gente já vai começar. Já pegou sua pipoca, sua cervejinha? Já preparou um caderninho para você escrever suas observações aqui dessa aula? Então corre, pega lá que ainda dá tempo. Não se esqueça, na descrição desse vídeo tem o link do meu Instagram e também tem o link para você receber os panoramas por escrito. Clica lá para você participar. E claro, está chegando agora? Deixa aqui o seu like no vídeo e não se esquece de inscrever no canal, tá bom? O que é? Tá esperando o quê? Não clicou ainda porque... Clica no like aqui, meu filho, vamos, clica aqui. Não vai cair a mão, não. Não clicou ainda? Vamos começar, clica aqui no botão. Até mais. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um panorama semanal, onde a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu no mercado ao longo da última semana e vamos também falar sobre tudo que pode acontecer no mercado ao longo desta semana. Muito obrigado a todos pela sua presença, queria agradecer você que está aqui acompanhando esse material de altíssima qualidade, gratuito, para você aprender mais de como o método AED pode ajudar você a ter resultados no mercado financeiro. Eu já queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, clica aqui no botão joinha, não custa nada e ajuda bastante a gente a entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. E claro, se você está chegando agora, clique no inscrever-se aqui no canal para você sempre receber os vídeos novos e não se esqueça de assinar o sininho de notificações, porque senão o YouTube não te notifica quando tem um vídeo novo. Todo domingo, ao vivo, a partir das 8 horas da noite, eu faço para vocês este panorama semanal. Você pode tanto acompanhar essa aula utilizando essa transmissão, como você também pode ter e receber gratuitamente um resumo dessa aula no seu e-mail em PDF com tudo que nós falamos aqui. Para você poder fazer o download desse arquivo, aqui na descrição desse vídeo tem Receba Meus Panoramas. Clica lá, gratuitamente você vai receber no seu e-mail este resumo, este material didático para você acompanhar essa aula. Todo domingo eu te mando um novo. Bom, senhoras e senhores, e também nesta terça-feira vai acontecer a Imersão AED. A Imersão AED é uma experiência aí para você que não é meu aluno. Ela é designada para você ter um pouquinho de noção aí, para você entender como que o método AED pode ajudar você a ter resultados consistentes. Nós vamos te explicar aí desde as manipulações de movimento até como os operadores profissionais, institucionais operam todos os dias no mercado e obviamente eu vou passar para você todos os princípios do método AED para você já sair dessa aula tendo resultados. Então é muito importante você que está começando aqui, principalmente se você gosta de acompanhar os panoramas aqui, você participar da Imersão AED vai melhorar muito mais a sua abrangência desse conteúdo, o seu entendimento desse conteúdo e vai abrir seus olhos para uma nova visão no mercado financeiro. Participe tanto escaneando o QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, quanto também na descrição desse vídeo tem lá, participe da Imersão AED, as vagas são limitadas, 85% das vagas já foram preenchidas e você não pode ficar de fora porque é um evento ao vivo, mas se você não puder participar ali durante a transmissão, a gravação fica disponível para você durante 12 meses. E sem contar, né, pessoal, uma entrega absurda dessa, com conteúdo que você não encontra em qualquer lugar por R$60. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito. Participe dessa aula, é uma aula sensacional. É uma oportunidade para você que não é meu aluno de entender como eu enxergo o mercado e também de ver se eu sou a pessoa correta, se eu sou a pessoa certa para ajudar você aí na sua jornada. Vamos começar? Bom, vamos lá. Senhoras e senhores, como que a gente faz o nosso panorama aqui, né? A gente começa pelo mercado brasileiro, especificamente o mercado de mini índice e o mercado de dólar, né, de mini dólar. Depois que a gente termina nossas análises referente a esses dois ativos, nós vamos lá para o mercado de Forex. Então aqui eu vou falar para vocês como que foi ao longo da semana, né, as operações que eu fiz utilizando o método AED e também nós vamos falar as minhas expectativas para a semana que vem. Então, se você tiver interesse, se você quiser ver o vídeo desses trades, todas essas operações estão filmadas, você pode entrar no meu instagram.com, né, instagram.com/GabrielPinotti, o link está na descrição aqui também, e você pode ver a gravação dessas operações lá no meu Instagram. Também queria convidar todos vocês, tá, para um conteúdo de altíssima qualidade que eu ofereço para vocês. Todos os dias de pregão, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, eu faço uma abertura de mercado ao vivo.
O pessoal que está participando dessa transmissão está falando que está sensacional e estão falando que essa transmissão está ajudando muito a eles terem resultados ao longo do dia. É um evento gratuito, você só precisa acordar cedo, 7h30 da manhã, eu vou te falar tudo que eu vejo que pode acontecer ao longo do dia, e isso é um baita GPS, um baita norte para você realizar suas operações aí. Então, fica essa dica para você que quer acompanhar, é um conteúdo muito bacana, as pessoas estão tendo resultados somente com esse material gratuito, tá? Pessoal, começando aqui o nosso panorama com o gráfico de 5 minutos do mini índice. Essas movimentações que você está vendo aqui na minha tela, elas vêm do gráfico de 60 minutos, que a gente utiliza o gráfico de 60 para fazer uma análise mais macro, né? Para a gente ver como que o mercado está se comportando. E aí no dia 8, que foi na segunda-feira, o começo dessa semana, nós tínhamos ali o mercado especificamente nessa região, tá? Então antes do mercado abrir, antes da gente ter, né, essa leitura efetiva de que o mercado estaria trabalhando ali na parte de cima, a gente precisa pegar e analisar como que o mercado estava vindo até lá. E se você acompanha o último panorama do último domingo, você viu várias vezes eu falando a respeito desse movimento, né? Que esse movimento começou a partir daqui, onde o mercado teve essa quebra de estrutura, esse change of character, né, que nós chamamos, essa quebra de estrutura iniciou o que poderia ser um novo movimento e a gente teve a nossa confirmação deste novo movimento a partir desse ponto. Então essa região aqui, galera, foi quando o mercado delimitou o nosso range de negociação. Então aqui, a partir desse movimento, dessa onda, nós tínhamos aqui como sendo esse ponto inferior a nossa perda de característica e na parte superior, esse ponto seria a nossa quebra de estrutura. Então, através dessa movimentação, através dessa leitura toda, a gente já saberia que o mercado ao longo dessa semana poderia trabalhar dentro deste range. E isso faz com que eu possa delimitar algumas regiões que nós chamamos de pontos de interesse. Aqui eu teria o meu 50%, que nós chamamos de zona de equilíbrio. Trades na zona de equilíbrio nós não pegamos porque é uma zona, como o próprio nome diz, é uma zona de equilíbrio. Quando a gente opera, quando a gente quer fazer movimentações ali no mercado, a gente espera um desequilíbrio. Este desequilíbrio deve ocorrer para que o mercado possa andar, porque se o mercado estiver sempre equilibrado, a oferta e a demanda equilibrada vão fazer o mercado consolidar, porque as pessoas estão aceitando pagar o preço daquela região. Então, quando você quer que o mercado se movimente, significa que quando o mercado está caindo, existia mais pessoas querendo vender, ou seja, mais oferta, do que mais pessoas querendo comprar, ou seja, menos demanda. Então, quanto maior a oferta, mais o preço tende a cair. Por outro lado, quando você tem ali muita gente querendo comprar a mesma coisa e pouca gente vendendo, significa que nós temos uma demanda muito grande por uma coisa. E você não tem muita oferta. Então, se você não tem muitas pessoas vendendo aquele produto, as pessoas que têm aquele produto vão querer fazer o que com o preço? Subir o preço cada vez mais, a cada venda. Então significa que nós temos muita demanda. Então essa região da parte superior aqui do nosso range, nós chamamos de região de prêmio. Por quê? É nesta região que ocorre um aumento efetivo da oferta. E aí, como eu falei para vocês, quanto maior a oferta, mais o preço tende a cair. E aqui na parte inferior nós temos a nossa região que nós chamamos de zona de desconto. Essa zona de desconto é uma região em que predominantemente ocorre um aumento da demanda pelos preços. Por quê? Porque o mercado começa a ficar barato. Tá? Então você tem ali, o próprio nome já fala, desconto. Quem quer comprar sempre o mais barato possível, e quem quer comprar o mais barato possível quer comprar ali, né? O aumento pelo interesse da compra vai aumentando gradativamente. Então você pode ver que quando o mercado ele trabalha dentro de uma região de prêmio, ele encontra a oferta e o preço tende a cair. E quando o mercado encontra uma região de demanda, ele encontra essa demanda e o preço tende a subir. Então é assim que o mercado funciona, é assim que o operador profissional enxerga o mercado, e a gente obviamente vai precisar fazer aqui algumas marcações importantes, né, para a gente tentar prever a movimentação, a manipulação, a análise de cenário por parte do operador institucional, mas nós sabíamos que nessa região superior a gente queria vender, nessa região inferior a gente queria comprar. Aí onde que nós vamos comprar? Bom, a gente tinha esse order block marcado, a gente tinha esse order block marcado e a gente tinha esse outro order block marcado, que são regiões validadas deste movimento, né? Pelo fato de que a gente rompeu essa estrutura, a gente acaba validando essa movimentação, uma movimentação de continuidade alta. Porém, você pode observar que o mercado estava nessa parte superior, e quando a gente está nessa parte superior, nós estamos indo do ponto A para o ponto B,
E aqui ao longo dessa semana nós fomos do ponto B para novamente buscar o ponto A, que nós chamamos de mitigação, né, esse movimento. Esse movimento de mitigação é simplesmente um transporte do dinheiro. Ele transporta o dinheiro de um ponto para outro ponto. O objetivo do institucional aqui não é lucrar. O objetivo do institucional aqui é levar a liquidez para um ponto mais líquido, saindo da região que não tem mais combustível e levando esse preço para uma região que agora tem novos combustíveis. E isso faz com que você tenha esse transporte de liquidez. Ah, Gabriel, mas e se o institucional lucrar? Se ele lucrar, melhor para ele. Se ele não lucrar, ele entende que isso faz parte. Por quê? Ele está disposto a, neste movimento, ele perder de colherzinha para quando chegar lá embaixo, ele manipular o cenário e ganhar de balde, ganhar de caminhão. Então ele sabe que isso pode acontecer, tá? E você, como um operador profissional, também deveria saber que isso deve acontecer. Então é por isso que o meu operacional todo, a minha leitura de mercado, ela não é focada buscando taxa de acerto. A minha visão de mercado, a minha busca aí pelo sucesso principalmente ao longo prazo, ele é visando sempre o fator de lucro, ele é visando sempre a lucratividade. Porque para mim não importa eu ter 98% de acerto se eu ganhar mixaria ou se inclusive eu ficar negativo. Eu prefiro ter 40% de acerto, 50% de acerto, 34%, 35% de acerto, mas eu ganhar um caminhão de dinheiro. Por quê? Eu posso errar repetitivamente, mas eu vou perder pouquinho nesses erros repetitivos. Quando eu acertar uma operação, eu vou acertar uma operação gigantesca. E eu vou ganhar muito dinheiro, o que vai me fazer ter uma gordura para minhas próximas movimentações. O maior erro de um operador iniciante é querer acertar sempre no mercado. Ele não entender como que isso aqui funciona. Ele achar que aqui é um caixa eletrônico que ele vai entrar, acertar todo dia e postar uma foto do relatório do Profit Chart todo verdinho. Isso daqui não existe, pessoal. A gente está aqui para buscar ser lucrativo. Quantas e quantas pessoas não entram no mercado buscando 100% de acerto e se frustrando? É uma busca infinita, você vai buscar isso o resto da sua vida e você não vai encontrar resposta. Então você tem dois motivos, você tem dois princípios a partir de agora. Ou você começa a fazer as coisas do jeito certo e colher resultados, ou você continua fazendo a sua busca aí pela Frozen, pela Tinkerbell, porque isso não vai existir, isso não vai acontecer, não existe. A essência do mercado não é essa. Não tem como você mudar a essência do mercado. Tá? Então coloquem isso na cabeça de vocês, busquem ser lucrativos, busquem ter operações de alta lucratividade, operações ali em que você entenda que seu risco é limitado e seu ganho é exponencial, seu ganho é muito grande. Tá? Então a gente, quando trabalha com as operações, eu costumo trabalhar com operações de pelo menos 5-1. Isso significa que para cada R$1 de stop que eu arrisco, eu busco uma recompensa 5 vezes mais. Por quê? Porque se eu perder 5 vezes seguidas, eu ainda estou positivo, né? Eu estou pelo menos empatado, melhor dizendo. E quando eu acertar uma operação, eu ganhei 5 dias de gordura. Então eu consigo trabalhar tranquilamente. Sem falar que a gente tem que adotar um gerenciamento de risco profissional, tá, gente? Aqui todo mundo é adulto e todo mundo sabe que não existe colocar R$100 no mercado para ganhar 10 mil na semana que vem. O que eu recomendo sempre para os meus alunos iniciantes é R$5.000 para cada mercado brasileiro, tá? Então você vai começar com R$5.000 no mercado de mini índice, R$5.000 no mercado de mini dólar. Para o Forex, $300. $300 você vai usar para operar microlotes. E, Gabriel, quantos contratos você opera? Como que eu faço a conta? A gente trabalha com gerenciamento de risco utilizando os conceitos de position sizing. O que isso significa, Gabriel? Significa que cada operação tem uma quantidade de contratos. Essa quantidade de contratos ela é variável conforme o risco da operação. Todas as operações apresentam o mesmo risco percentual. Então todas as operações elas podem variar de 0,5% a 2% de risco da conta, tá? Do valor da conta. E aí o ajuste da quantidade de contratos é feita de forma individual, ok? Espero que esse breve comentário aqui ajude você a entender que para você ter sucesso no mercado, basta você fazer o arroz, feijão com o bife e o ovo frito em cima, que não tem segredo. Só que você tem que fazer isso repetitivamente, dia após dia. É igual um bodybuilder, é igual um atleta que quer fazer uma dieta, quer fazer uma preparação. Ele tem que fazer aquilo todo santo dia, regrado, regradinho. Aqui no trade é a mesma coisa. Então você tem que fazer a mesma coisa todo dia de forma regrada. Não tem espaço para erros, não tem espaço para desvios, tá? Qualquer desvio aqui pode custar seu capital inteiro, tá? Então tome muito cuidado em relação a isso.
Nessa região de 60 minutos é uma região predominantemente vendedora, então quando o mercado abre dentro dessa região, eu já fico com uma expectativa de levar o mercado para uma queda. Porém, se vocês concordarem comigo, essa movimentação toda, essa estrutura toda tem como característica principal o movimento de alta, uma continuidade de alta. Então como é que eu quero vender dentro de uma região que está me dando continuidade de alta? Não faz sentido, porque quando o mercado ele faz o movimento de mitigação aqui, a expectativa dele é romper aqui em cima. Então ele quer levar o preço para romper a barreira dos 110 mil pontos, tá? E quando ele faz isso, eu querendo fazer uma venda aqui, eu tô contra esse sentimento do mercado. Eu tô contra essa expectativa do mercado. Então eu preciso de alguma confirmação, de algum embasamento. Nas regiões inferiores, quando nós estamos a favor do movimento, nós buscamos ali uma operação que nós damos o nome de entrada de risco. Porque ela não necessita tantas confirmações, até mesmo porque o mercado ele está apontando para a mesma direção que você está vendo. E quando nós estamos ali buscando uma operação que seria, no caso, em abre aspas, contra a tendência, né? Você estaria buscando operações vendedoras dentro de order blocks que estão dando continuidade à alta, a gente estaria buscando operações ali, no caso, como entradas de confirmação. Então a gente precisa de um grau a mais de confirmação para oferecer essa entrada. Então a gente precisa buscar esse tipo de leitura dentro dessas movimentações, dentro dessas estruturas, uma entrada de confirmação. Eu vou mostrar para vocês já essa entrada. Só quero que vocês entendam qual era o cenário, tá? Aqui também nós tivemos o mercado rompendo esse último topo, essa última zona de liquidez com um movimento que nós chamamos de displacement. Esse displacement significa que houve um desequilíbrio muito forte entre a oferta e a demanda e também contava com o que nós chamamos de fair value gaps aqui para que o mercado pudesse gerar ali um desequilíbrio muito forte desse movimento e acabar validando que antes era um order block, ele vira o que nós chamamos de breaker block. Então este movimento de breaker block poderia significar que, caso o preço não tivesse força para continuar subindo a partir daqui, ele poderia vir até este breaker block, capturar gasolina, para aí sim ir para a parte de cima. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque a partir daqui eu estaria trabalhando um ponto A e aqui um ponto B. Eu quero mostrar para vocês qual era a minha visão na hora, para que você possa entender isso aqui com maior facilidade. Então, pensando nisso, essa entrada na venda seria válida, porque eu estaria com o objetivo de voltar esse breaker block para eu recuperar meu fôlego, recuperar meu combustível, para depois seguir a minha movimentação de alta. Se a gente entrar no gráfico de 5 minutos, a gente pode observar o momento em que o preço toca, né? Ele abre, nós temos ali no dia 8 o mercado abrindo, ele subindo até a região deste order block, que é essa região rosa aqui. Só que, como eu falei para vocês, a gente precisava de uma entrada de confirmação. Essa entrada de confirmação, se a minha referência é os 5 minutos, eu preciso voltar um time frame, eu preciso analisar o 1 minuto. Dentro do 1 minuto, você pode observar que aqui nós temos o mercado tocando o order block, ele faz esse toque no order block, ele perde o que nós chamamos de choquito, que é o ponto em que o mercado perde a característica do movimento secundário, tá? Ele está desenhado aqui como CH. Esse CH, né, esse choquito rompido, o mercado, teoricamente, eu poderia já fazer a minha venda a partir desse ponto. Só que como eu queria uma confirmação ainda maior desse movimento de venda, eu resolvo aguardar por uma quebra de estrutura, que estaria me indicando continuidade. Então a referência que eu estou analisando é isso aqui, ó. Eu estou olhando esse movimento aqui, que rompido o ponto que sustentava essa movimentação e rompido o ponto que quebra a característica do movimento, nós deveríamos aguardar o mercado no order block mais válido, que seria este aqui agora. Eu deveria observar o ponto que tem a maior probabilidade de ter uma manipulação, que eu acreditava ser esta região, que nós chamamos isso de indução, e aqui na parte de cima também teria a possibilidade de haver uma indução. E aí eu coloco a minha venda no meu order block, na modalidade ali de entrada por confirmação, o meu stop eu coloco atrás dessa região de manipulação, e o meu alvo eu coloco na última região válida desse movimento. E você pode ver que essa oportunidade gerou um trade de 610 pontos com 145 pontos de stop. É uma oportunidade aí de 4.2, não foi o 5, mas era o que o mercado estava pagando ali nesse momento. Importante destacar para as pessoas que elas vão falar assim: ah, Gabriel, você falou que você só pega a operação de 5, mas aí é 4. Esse fato de pegar a operação de 5, pessoal, é uma média, tá? Por que é uma média? Porque
vai existir operações como essa que eu vou pegar 4, vai existir operações que eu vou pegar 10, vai existir operações que eu vou pegar 6, vai existir operações que eu vou pegar 5. Então, na média geral dos meus trades, eles têm que ter ali pelo menos um fator de lucro de 5:1. Eu sempre tento buscar o 5:1 em todo trade, mas vai ter trade que você vai até observar ao longo desse panorama que oportunidade de 8, oportunidade de 7, oportunidade de 9:1 são frequentes utilizando essa leitura do método AED. Então, obviamente que eu não vou ignorar um movimento que está me dando 8 só porque eu quero pegar 5. Obviamente que eu vou buscar os 8, tá? É um cenário mais favorável para ainda, porque se no 5 eu teria gordura, no 8 eu vou ter uma gordura muito maior. Ali, né, no próximo dia, lá no dia 9, aqui, pessoal, o mercado de índice essa semana ficou meio enrolado, e aí a gente começou a operar dólar ali com um pouco mais de frequência. Então aqui nesse dia 9, inclusive eu comentei sobre isso no panorama de abertura, né? Eu falei para vocês que se a gente analisasse o dia 9, né, a gente estava numa região de venda, obviamente, e eu falei para as pessoas que estavam acompanhando essa live no Instagram, inclusive está gravada, você pode ir lá assistir depois, tá? Só olhar lá o post da live do dia 9. Aqui eu falei para vocês que muita gente queria vender a partir do momento em que o mercado rompesse esse ponto, que esse ponto é o choquito, esse ponto ali é o change of character que está sustentando o movimento, tá? É o ponto que quebra a característica desse movimento todo que está lá na parte de cima desse order block aqui, que é um order block do gráfico de 60 minutos, tá? É um bloco de ordens. Esse bloco de ordens aqui, ele obviamente dava para você o entendimento de que o mercado poderia cair, porém você precisa de uma confirmação. E aí eu sempre gosto de pensar no contrário do que 95% dos traders pensam. Se 95% está pensando em queda, né, obviamente se tem gente vendendo, o institucional vai querer comprar. Então nesse dia eu comecei a desenhar cenários para alta para vocês. Então eu falei o seguinte, pessoal, essa movimentação aqui, o mercado ele pode fazer um movimento que nós chamamos de sweep de liquidez neste bloco de ordens em azul que está aqui. Tá? Ele pode utilizar esse ponto como sendo uma indução. Ele pode usar esse ponto como sendo um movimento de inducement. Para quê? Para que ele capture essa liquidez e volte levar o preço para cima. Onde todo mundo estaria acreditando que o mercado iria cair, ele manipula esse fluxo todo e joga o preço para cima. E a partir daqui, nós temos uma manipulação de movimento, obviamente, fantástica. Porque muita gente vai cair nessa movimentação dessa armadilha aqui. Só que, infelizmente, senhoras e senhores, o mercado ele veio até aqui, ó, e a minha ordem estava refinada neste ponto. Então, nesse movimento aqui, eu não entrei, não consegui fazer a minha operação compradora, meu stop estava aqui na parte de trás, e meu alvo estava lá na parte de cima, né? Era uma operação extremamente lucrativa, porém ela não foi executada porque o mercado simplesmente chegou somente na parte superior desse order block. E aí eu acabei não fazendo essa operação do dia 9. A minha próxima operação ali foi no dia 12 no índice. No dia 10 eu também não fiz nada, porque no dia 10 a estrutura é a mesma. Eu acreditava ainda que o mercado ele poderia subir até os 110 mil pontos, eu ainda acredito nisso. Ainda acredito que o índice não está preparado para cair, tá? Eu acho que ele pode testar os 110 mil pontos, porque nos 110 mil pontos existe uma grande quantidade de pessoas que querem vender. E lá, eu acho que antes de cair, o mercado vai enganar todo mundo e depois cair. Então ele rompe aquilo, executa todo o bloco de ordens que tem lá, toda a liquidez que está descansando lá, né? Gente comprando o rompimento, aí o preço sobe um pouquinho, executa todo mundo, cai estopando todo mundo. Então antes dele fazer isso, eu acreditava que o mercado poderia chegar até lá. Então é por isso que quando ele rompe essa estrutura aqui, eu acabo desenhando uma nova referência. Então eu desenho essa nova referência e aqui, gente, eu estava buscando este order block aqui, ó. Se você acompanhar, inclusive, a live desse dia, eu estava com este order block marcado, este refino marcado, eu estava aqui com esta região de indução marcada. Então eu acreditava que o mercado poderia fazer o sweep de liquidez aqui e avançar para cima para quê? Para romper essa liquidez que estava aqui, ó. Para manipular esse dinheiro que está descansando aqui. Infelizmente, de novo, por ironia do destino, o mercado veio até aqui
e não executou o meu order block. Aí você deve estar se perguntando, mas Gabriel, Fair Value Gap são mais fortes do que Order Blocks. E tinha ali um Fair Value Gap acima dessa região. Confesso a vocês que eu não prestei atenção, tá? Não prestei atenção e também não teria entrado porque minha ordem estaria refinada no 50%. E aí o mercado ali encostou quase um pouquinho ali e não teria pego a minha ordem. Então no dia 10 também eu não fiz nada. Era outra operação maravilhosa que teria aqui no índice. Mas eu também não operei. Esses dias que eu não operei índice, eu consegui operar dólar. Então eu consegui ter um resultado no dólar, que vocês vão ver já já. Que por sinal, o resultado dessa semana no dólar foi fantástico, foi excepcional. Foi trade de 35 pontos, 40 pontos. Então trades muito lucrativos ali, com risco de 5 pontos, riscos de 3 pontos, riscos de 7 pontos. Então são riscos muito pequenos para uma movimentação que tem um alvo gigantesco, tá? Aqui no dia 11 a minha leitura ela não estava utilizando ali, obviamente, nenhuma região dessa parte inferior. Eu estava esperando com que o mercado viesse manipular este aqui, ó, este Fair Value Gap aqui. Porque eu já imaginei que este Fair Value Gap já teria sido mitigado aqui. Esta região de Order Block, como você tem duas regiões muito próximas, o que vale é o da extremidade. Então eu ignoraria essa região para vir nessa extremidade. E infelizmente, mais uma vez, o mercado foi na região de cima, né? Que também não teria sido executado por conta do meu refino para melhorar ali a minha oportunidade de risco-ganho. Mas aqui você pode observar que ele vem, captura a liquidez, faz o sweep dessa região toda que tem aqui, né? Engana todo mundo aqui e aí joga o preço para cima, incluindo estopando a galera que está acreditando que aqui é uma região de topo duplo e que vão vender e vão vender. Como eu sei disso? Pessoal, todo mundo aprende isso. E não só todo mundo aprende isso, como você pode ver no gráfico, ó, o movimento de stop desse pessoal. Então as ordens vendedoras estariam aqui. O mercado engana, ele executa as ordens, engana um pouquinho você e te vem com um sapato tamanho 52 na tua orelha, como se fosse matar barata com aquela chinela branca que você tem aí com os dedos marcados. Então você pega a chinela e faz assim, ó, pá! O mercado faz a mesma coisa. Ele estopa todo mundo, depois ele cai. Aí as pessoas falam, nossa, ele foi simplesmente no meu alvo e ele me estopou antes. Faz parte da manipulação. É isso que eu ensino vocês na imersão OED. Principalmente se você não é meu aluno, né? Essa aula ela vai ser dedicada a quem não é meu aluno. Eu ensino para você essa visão de mercado. E aí, se você não tiver essa visão de mercado, você não vai ter sucesso. Porque as pessoas têm que entender que o mercado é manipulado todos os dias. E se você gosta dos conteúdos gratuitos que eu ofereço para vocês, se você gosta desse panorama, se você gosta dos estudos de mercado, imagina da imersão, como que você não vai gostar. E melhor dizendo, imagina da mentoria. Né? Os alunos da mentoria, eles são pirados pelo conteúdo. Porque onde que você encontra uma pessoa que te dá aula todo dia? Todo dia eu dou aula. Todo dia nós temos uma oficina de estudos, inclusive tem mais de 100 aulas já disponíveis na mentoria. Cada dia você aprende uma coisa nova. Nós construímos um ambiente inteiro educacional para você ter resultados. E que a gente está vendo que realmente traz resultados. A imersão ED é um passinho para você começar a entrar nesse universo, para você fazer um test drive, para ver se você gosta do que eu te ensino, e se você se sentir confortável, você fazer um investimento na mentoria, tá? Então é uma oportunidade para você, e eu digo mais. As pessoas que participarem da imersão ED, elas já vão ter uma outra visão completamente do mercado. Isso, só esse ajuste, né, só esse disjuntor que você vai mudar na tua cabeça, já vai fazer você ter resultados que você não teve em anos. Eu tenho certeza disso. Queridos e queridas, aqui no dia 12, né, última sexta-feira, eu achava que seria uma movimentação bem parada por ser sexta-feira, mas foi um movimento muito legal, né? Nós tivemos ali mais uma vez o mercado rompendo a estrutura. Assim que ele rompe essa estrutura, ele acaba validando a nova referência. Então você pode ver aqui que eu tenho essa referência desenhada, o 0, o 1, o meio, tá? Aqui nós temos um order block válido, outro order block válido, outro order block válido. Gabriel, por que esse order block está preto? Esse order block está preto, porque na verdade não é um order block, é um Fair Value Gap do gráfico de 15 minutos, se eu não me engano. Tá? Ele está preto porque eu acreditava que ele estaria um pouco caro para se comprar.
porque ele estaria próximo a uma região dos 50%. Porém, sexta-feira é um dia de baixo volume, eu comentei sobre isso lá na abertura, né, do Instagram, ao vivo. Falei para vocês que a gente poderia esperar um movimento aqui de sweep de liquidez. Falei para vocês que eu gostaria mesmo de pegar uma operação aqui e uma operação aqui. Mas, né, caso o mercado viesse a testar aqui, a gente vai lá e faz o nosso trade. O mercado foi exatamente na região, gerou essa oportunidade de 915 pontos. Pessoal, tá vendo que quando você pega uma operação a favor, né, do movimento principal, essa operação tem um risco muito baixo. 170 pontos é um risco baixíssimo, né? 915 pontos é uma recompensa altíssima também. É uma recompensa de 5,3 aqui. Essa operação é extremamente lucrativa. E você pode ver que quando você está alinhado com a leitura, o mercado ele vai, ó, retinho, vai que vai. Por quê? Você está junto com quem faz o preço. Você está junto com quem toma ali a movimentação como partido, né? O cara peita o preço e vai levando, vai levando. Você não está ali de forma passiva. Você tá, né? Você tá de forma passiva. Mas você tá junto com os caras que agem de forma ativa, que agem ali batendo no mercado para levar o preço para onde eles querem. Porque você está com a mesma visão deles. E qual que é a visão deles? É vir aqui em cima e estopar todo mundo. Tá? Vir aqui na parte superior e enganar todo mundo. Que inclusive é isso que nós vamos utilizar para essa semana. Vamos lá, vamos marcar aqui quais são as minhas expectativas para esta semana. Eu vou apagar algumas coisas que já não fazem mais sentido, né? Até mesmo porque nós já estamos aí em um outro movimento. Nós vamos apagar essas regiões. Esse ponto aqui eu vou estender só porque é a nossa extremidade. Esse aqui eu também vou estender por ser a nossa extremidade. Este Fair Value Gap, esse Breaker Block, eu vou manter o Breaker Block apenas, porque neste Breaker Block eu acredito que ainda o mercado possa fazer alguma manipulaçãozinha, tá? Vamos ver como ele vai se comportar ali, mas eu acredito que ele possa fazer uma manipulaçãozinha. Lembrando que o objetivo do mercado é dele romper essa estrutura, tá? E se ele romper essa estrutura, nós vamos ter ali, né, uma nova movimentação para trazer o preço para baixo, para capturar liquidez, para fazer com que o preço adquira ali liquidez para ele continuar. Muita gente vai estar querendo vender aqui, senhoras e senhores. Muita gente. Por que muita gente vai estar querendo vender aqui? Por causa da região aqui de cima dos 60. As pessoas desinformadas que não enxergam a movimentação como nós enxergamos, né, com a visão institucional, elas vão falar assim, poxa, o mercado está lá numa movimentação de uma resistência dos 60 minutos e o mercado dentro dessa resistência ele tem que cair, né? Então, se sabe que se o institucional sabe que o varejo pensa isso, e se o institucional sabe que o varejo pensa isso, saiba que você está com sérios problemas se você está com essa visão, tá? A minha expectativa é o mercado continuar esse movimento para quê? Eu tenho como referência os 110 mil pontos. Os 110 mil pontos é um ponto que vai existir bastante manipulação. Eu vou até colocar um vermelho gritante aqui. Por quê? Vou escrever aqui, ó, ponto de manipulação. Por quê? Porque muita gente vai querer vender aqui por causa do bola-bola, aquele monte de coisa, número psicológico, número forte, etc, etc. Que isso daí, na verdade, o institucional já aprendeu que você usa isso para fazer trade, tá? E o que ele vai fazer? Se tem muita gente querendo vender nesse bola-bola, x-bolinha, R1, R2, ele vai passar isso aqui varado para pegar a tua liquidez e depois ele cai, tá? Então, o que sobra pra gente aqui? Sobra pra gente neste movimento todo, porque ele não rompeu estrutura, tá? Ele já mitigou, não vou marcar order blocks nessa referência, porque ele já mitigou, o trade daqui de dentro já foi feito, tá? Ele já fez esse movimento. Eu vou marcar apenas 2 order blocks de extremidade para você ter ideia de onde o preço pode ir. Então eu vou marcar esse aqui, que é um order block do gráfico de 5 minutos, e eu vou marcar também o de baixo, para quê? Para você observar que o mercado pode vir nessa região, só para isso, tá? Caso ele mitigue. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar o seguinte, a minha expectativa, Gabriel, é o preço subir. Porém, ele ainda pode manipular esse movimento nessas regiões de fundo aqui. Eu não gosto, tá, gente, de fazer um trade dentro dessa região novamente,
porque essa região ela já foi feita, já foi mitigada, como eu falei para vocês. Mas se a manipulação ela for muito forte, pode ser que o mercado, caso ele não tenha combustível, obviamente, para fazer uma movimentação de rompimento dessa quebra de estrutura, pode ser que o mercado venha até aqui embaixo para depois pegar força para ele subir, tá? Só que o que eu quero que você observe? Que caso o movimento perca o change of character, e aí obviamente você teria estopado esse order block aqui, né? Para você entrar em um, você não pode entrar no outro. Caso o movimento perca o change of character e você estope este primeiro order block, você precisaria entender que o mercado pode trazer esse dinheiro para esses dois aqui, porque a gente estaria diante de uma oportunidade, caso ele forme essa oportunidade, tá? Uma oportunidade de entrada de mitigação desse movimento aqui. Então existem esses dois cenários, tá? Existe o cenário que o mercado pode mitigar ali até a parte inferior, estopando esse trade, e existe o cenário que o mercado pode utilizar isso daqui como liquidez e jogar o mercado para cima, fazendo o que nós chamamos de sweep, varredura, varre a liquidez para depois subir. Então, nesse order block cinza, existe esses dois cenários, cenário 1, cenário 2, cenário de sweep, cenário de manipulação. Tá? Então existe essa possibilidade aí para você dentro do índice. Vamos falar de dólar? Vamos lá para o gráfico de 5 minutos. Então vamos pegar no dia 8, agora, começo da nossa semana, para a gente entender qual era a visão, qual foi a movimentação do dólar ali ao longo da semana. Assim como o movimento do índice, pessoal, na nossa leitura do dólar, a gente tinha também umas regiões do gráfico de 60 minutos. E essas regiões ali do gráfico de 60 minutos acabou delimitando para nós qual era a região que nós gostaríamos de atuar. Então você pode observar aqui, todo mundo que tem um leve entendimento sobre a forma que eu opero, sabe que o mercado fez um fundo, fez um topo e aí rompeu esse fundo. Quando ele faz o rompimento desse fundo, ele indica continuidade para o movimento de queda. Como eu já havia explicando para vocês ali no comecinho da nossa aula, né, referente ao índice. Quando ele está dando continuidade à venda, significa que a gente pode trabalhar ali com uma nova região de estrutura. Tá? Então eu tenho um novo range de operação, certo? Eu tenho nessa parte superior aqui um order block válido, porque ele é o order block da minha extremidade. Eu tenho na parte inferior um outro order block válido, porém ele vai ser utilizado como alvo, tá? Porque isso é um movimento de queda. Ele não é utilizado como um ponto de entrada, ele é utilizado como um ponto de alvo. E eu tenho, como eu já expliquei para vocês, a minha região de equilíbrio. Aqui na parte superior nós temos a nossa região de prêmio, na parte inferior nós temos a minha região de desconto. Já expliquei para vocês a questão, né, da oferta e da demanda em cada ponto. Agora, pergunto para vocês, diferente da movimentação do índice, que ele tinha como expectativa ir para o desconto, porque era mais barato, no dólar nós temos um movimento de continuidade e queda, então ele obviamente faria para mim ali uma leitura de sair do desconto e ir até o prêmio para eu poder vender caro. Afinal, quem vende quer vender o mais caro possível. Fazendo essa leitura, fazendo essa movimentação aqui, nós chamamos este ponto menos líquido de ponto A. E nós chamamos as regiões mais líquidas, que nós tínhamos aqui, alguns order blocks marcados, né, dentro desse movimento todo, de ponto B. Significava então que o mercado teria a expectativa de subir até a região de prêmio. Então eu já sabia ali, meu GPS estava mostrando isso, falei isso nos panoramas de abertura do Instagram. Importante, pessoal, que eu falo as coisas às 7h30 da manhã. Então, Gabriel, 7h30 você posta, eu posto o resumo do estudo. Então, só não aproveita esse conteúdo porque não quer realmente viver de mercado. Porque tudo isso é grátis. Né? Gabriel, você tem alguma forma gratuita de eu aprender? Tenho, acompanha minhas redes sociais. Você está aqui numa aula super gratuita. Esse panorama aqui, semanal, eu poderia cobrar para dar esse panorama, mas você está recebendo essa aula de forma gratuita. A única coisa que eu peço para você é deixar o like aqui, comentar depois, mandar para um amigo, espalhar esse conteúdo. A gente perde muito tempo espalhando porcaria, né? Vidinho de dancinha, etc e tal, foto de carro, avião, essas coisas.
Por que não espalhar também um conteúdo de qualidade? A gente espalha tanta porcaria no Zip Zip, né? Meme. Por que não espalhar também um conteúdo que vai trazer resultados para as pessoas? Isso aqui traz resultado. Isso aqui leva a pessoa a mudar de vida se ela focar nisso, tá? E aqui eu tinha essa expectativa do mercado sair de um ponto e ir para outro ponto. Então, obviamente, durante esse dia, eu estaria focado em movimentações de alta, porque eu teria como expectativa o mercado subir. Agora, como a gente está no movimento macro de queda, eu só vou poder entrar em operações compradoras se eu tiver, obviamente, uma confirmação maior dessa alta. E aí é o que entra, né, a entrada por confirmação. Se você observar aqui nesses gráficos, eu utilizo o gráfico de 1 minuto quando eu vou fazer entradas de confirmação, porque eu gosto de um time frame reduzido da minha referência. E aqui você tem o primeiro trade, tá? Primeiro trade do dia no dia 8 é uma leitura muito simples. Você estava no ponto A, o mercado perdeu ali o ponto em que sustentava a queda, porque se você observar, a partir daqui ele não poderia mais ganhar esse topo, porque se ele ganhasse, ele poderia estar mudando ali o movimento e poderia estar iniciando o que nós chamamos de mitigação. Quando ele rompe esse change of character, eu acabo desenhando uma nova referência, uma nova estrutura, né? O 0, o meio, o 1 lá embaixo, tanto faz a ordem, ou 50% é sempre no mesmo lugar. Então 50% é uma região que eu não opero, aí aqui eu tenho um order block importante. Eu tenho um order block importante que acaba validando a minha entrada na compra. Esse trade, gente, foi um trade de 12 pontos e meio, com risco de 2,5 pontos. É um trade 5 para 1, que eu estava arriscando ali pouquinhos reais para ganhar muitos reais. Até mesmo numa conta pequena, você que é iniciante, eu fiz muitos trades lá no meu Instagram com uma conta de 5 mil reais, mostrando inclusive resultados de 800 reais no dia. Se você acha que você não consegue ganhar dinheiro com pouco dinheiro, é mentira. Você consegue sim ter um bom resultado, um bom rendimento, começando com o valor mínimo que eu recomendo, tá? Não vai me inventar de colocar dinheiro menor do que 5 mil reais. Porque o mercado não funciona do jeito que você vê na internet. 12 pontos e meio é uma entrada de confirmação, o mercado executa essa entrada, vai direto para o alvo. Pô, Gabriel, por que você não colocou o alvo lá em cima? Porque isso daqui foi divulgação de uma notícia. E aí eu coloquei o ponto, eu ignorei praticamente este candle aqui, tá? Dando continuidade ao movimento, ele quebra a estrutura de novo. Olha, o mercado sempre faz a mesma coisa todo dia e o dia inteiro. Você só precisa aprender como enxergar isso. E praticar. Aqui é igual matemática, tá? Você não precisa fazer conta, mas você precisa praticar. Ninguém estuda matemática além do livro. Então não dá para você aprender day trade em livro. Você vai fazer, entender, pô, legal, entendi toda a teoria, agora eu vou praticar. Como é que você pratica? No método OED, eu criei uma jornada de 12 meses. Aqueles que não estão dispostos a sacrificar 12 meses para depois mudar de vida, nem começa, porque aqui eu não engano ninguém, pessoal, sou bem transparente. Você não vai ter resultados de uma semana para outra. Você vai ter que colher resultados ao longo dos meses. É uma jornada que ela é simples, mas ela é difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você se desfocar, se você perder o foco, você não vai conseguir mais chegar no objetivo que você quer. Então você tem que sentar o bumbum na cadeira e praticar. Eu desenvolvi vários desafios para os alunos, em que cada desafio a pessoa aprende uma coisa. Ela pratica uma coisa. E aí, no final, quando ela é aprovada em todos os desafios, ela está preparada para ir para a conta real. Então é fazer o passo a passo que eu desenhei para você, tá? Aqui no segundo order block, eu tinha um Fair Value Gap que eu acabei ignorando ele porque eu estava fazendo outra coisa, inclusive estava tomando café da manhã quando eu marquei esse Fair Value Gap. E aqui o mercado rompeu o Break of Structure, voltou. Depois que ele voltou, sai do ponto A, veio para o ponto B. Eu acabei, nem tinha marcado esse Fair Value Gap aqui. Eu marquei ele depois. Marquei esse order block, inclusive tá lá na transmissão do Instagram também. Tudo isso aqui que eu tô falando tá no meu Instagram, tá, gente? Todo dia eu posto o meu dia a dia no Instagram, as operações andando, etc. Muitas coisas. Se você ainda não me segue, segue lá. E aqui esse trade foi um trade fantástico. 8 para 1. Tá vendo? Como eu falei para vocês, que teria oportunidades que você pegaria 4, outras 8, outras 6, tá? Esse daqui é um risco de 2,5 pontos com um alvo de 21 pontos, gente. 21 pontos. Esse trade tá gravado. Todos estão gravados. Todos. Tá tudo lá no Instagram. Todos. Você pode ver o vídeo de todos. Tá? Depois eu mostro aqui alguns. E aí o mercado avança. Então no dia 8 foi essas duas operações que a gente fez, utilizando essa expectativa do mercado subir para
gerar ali a mitigação até o ponto. E olha que legal, no dia 9 o mercado chega até, né? O dia 8 ele acaba levando o preço até lá, acaba não fazendo mais operações, ele leva durante o dia 8 o preço até lá. No dia 9 o preço está lá. O que você faz? Você só vende. Pum! Vende. Por quê? Porque agora o preço tende a voltar. Ele tende a voltar porque a expectativa dele é quebrar essa região, que é a região ali dos 4,95, né? Então no dia 9 o mercado abriu na região que eu estava esperando o preço chegar até lá. Eu simplesmente cliquei venda. E aí quando você clica a venda, olha só esse trade. 7,5 pontos de stop, né? Operações de entrada de risco, elas tendem a ter um pouquinho mais de stop, porque são, como o próprio nome diz, entrada de risco. 7,5 pontos de stop e o alvo 40 pontos. Esse dia, gente, esse dia aqui foi um dia sensacional. 40 pontos. Direto e reto, ó, encostou, caiu. Encostou, caiu. Pode olhar aí a movimentação. Tá gravado esse trade. Os alunos também pegaram esse trade. O pessoal do Panorama ao Vivo lá do Instagram pegaram esse trade. O pessoal que acompanha os estudos de mercado pegaram esse trade. Todo mundo pegou esse trade. Tá? Depois, no dia 10, não vi nenhuma oportunidade para trabalhar ali no dia 10, porque eu estava esperando justamente essa leitura aqui. Então, no final do dia 9, o mercado quebra essa estrutura aqui, ó. E a minha expectativa era o mercado passar reto aqui, tá? Passar reto dessa região. Então, eu estava utilizando esses topinhos aqui como liquidez, como indução. Estava utilizando esses topinhos como um movimento de indução. Para quê? Para enganar as pessoas. Só que o mercado não veio no mesmo dia, dentro do order block. Eu estava esperando para vender aqui. Terminou o dia 10, ele não veio. No dia 11, o mercado abriu, foi lá em cima. E aqui, mesma coisa, pessoal, que aconteceu aqui em cima. Ó. Eu já estava esperando vender aqui. O mercado foi até lá, não peguei a compra, porque aqui a minha visão está de venda, tá? O mercado foi até lá em cima, executou a venda e veio para baixo, direto e reto. Dia 11, mais um trade sensacional de 36,5 pontos. Uma oportunidade de quase 7 para 1. Uma oportunidade ali que você tinha como risco 5,5 pontos. Tá? Extremamente lucrativo. Resultado extremamente positivo para os alunos. Tá? E no dia 12 não fiz nada no dólar, porque eu estava esperando que o mercado viesse aqui, para eu fazer a mesma coisa, para o preço subir, ele ir lá e eu vender. Agora, essa leitura eu vou usar na segunda-feira. Tá? Por quê? Porque o mercado rompeu a estrutura, ele rompendo a estrutura, ele está me gerando continuidade. Se ele está me gerando continuidade, eu estou buscando fazer movimentos vendedores aonde? Onde tem possibilidade. Se a gente colocar no gráfico de 15 minutos, a gente pode inclusive aqui, ó, refinar os order blocks. Posso colocar esse aqui para ficar melhorzinho. Tá? Você tem aqui duas oportunidades de entrada, duas regiões de entrada, para a gente trabalhar ao longo da segunda-feira, ali no dólar. Porque a minha expectativa, eu não falei para vocês que a minha expectativa do índice é atravessar os 5 mil pontos? Os 110 mil pontos? A minha expectativa do dólar é chegar em 4,70, gente. Eu falei para vocês em janeiro que o dólar, na minha visão, teria como expectativa R$ 4,70. Tá? Nós já chegamos em 4,92. Eu acredito que ele vá até os próximos anos, tá? Óbvio que isso não vai acontecer o mês que vem, eu acredito. Mas eu tenho ideia de que o dólar pode chegar a 4,70. Então a gente tem ali essa possibilidade ao longo da semana do mercado testar, né, na segunda-feira, essas duas regiões, para oferecer para a gente uma venda de continuidade. Eu coloquei azul aqui, ó. Uma venda de continuidade, tá? Aqui a gente vai usar, muito provavelmente, essa região de topo como liquidez, como indução, para enganar todos os operadores informados ali, aproveitar todo esse fluxo aí de liquidez, ok? Vamos agora falar do mercado de Forex, como que foi ali a nossa movimentação? Foi horrível, tá, gente? Já vou antecipando para vocês. A expectativa que eu estava no CPI, ela foi muito ruim, mas finalmente, eu usando o euro-dólar aqui agora como exemplo, no Forex eu sempre trabalho com um gráfico de 60 minutos, usando o euro-dólar como exemplo, a expectativa era que o CPI trouxesse o dinheiro até essa região que ele está. São regiões válidas para movimentos compradores, porque utilizando toda essa leitura aqui, ó, como liquidez. Então o dinheiro estava aprisionado aqui.
O movimento agora rompeu esse dinheiro aprisionado. As pessoas começaram a vender aqui. Não tem lógica. Então acredito que o mercado pode voltar e vir até esse order block. E quem sabe, eu acredito que ele não tem a força para vir até aqui, romper isso aqui. Quem sabe daqui ele voltar. Por que eu acredito que ele não tem a força para vir até aqui em cima romper? Porque ele já tentou 2 vezes. Tentou 2 vezes e não só como tentou 2 vezes, como ele já capturou liquidez em um monte de ponto aqui, ó, e não conseguiu subir. Tá, então eu acredito que aqui, uma vez que ele perde o choque da minha referência, né, o ponto que quebra a característica do movimento, agora a gente passa a olhar essa onda como uma onda vendedora. Porém, eu preciso sair do ponto A para vir até o ponto B. Então a expectativa que eu tenho aqui, ó, principalmente você que opera intraday, é ao longo da semana o mercado oferecer oportunidades de alta. Para quê? Para chegar nesse ponto B e me oferecer um trade vendedor, quebrando a estrutura. Então é esta visão que eu estou olhando para o Eurodólar, porque eu não acho muito que ele vai romper lá a estrutura mais. Já achava, não acho mais porque o CPI foi bem fraco. E o CPI sendo bem fraco ali, acabou atrapalhando bastante a movimentação toda, tá? A Libra tem um movimento diferente. A Libra está bem descolada do dólar, do Eurodólar, né? A Libra ela rompeu a estrutura. Aqui, ela rompeu de novo a estrutura que gerou uma nova referência. Porém, pessoal, eu não estou muito otimista com esse order block aqui. Vou fazer o trade, obviamente, mas eu não estou muito confiante com esse order block. Eu acredito que o mercado, obviamente, ele pode usar isso como indução, né? Ele usou isso como indução. Eu acredito mais provável que o mercado venha no ponto B oferecer a venda. Tá? A gente pode estar diante de um cenário de reversão aí para esses pares. Só que eu preciso perder, obviamente, o choque. No Eurodólar eu já perdi, na Libra não. Ah, mas Gabriel, os dois não são correlacionados, etc, etc. Tudo bem, mas eu preciso fazer a minha leitura de forma independente de cada ativo, porque senão você vai acabar misturando muita referência e você vai ficar enviesado ali por conta de alguma coisa. Então eu acredito que o mercado, antes para me gerar essa venda, vou até deixar em pontilhado, ele precisa obrigatoriamente perder o choque. Porque ele perdendo o choque, a gente pode ir até a parte superior. E aqui a gente vai fazer uma compra para tentar levar esse dinheiro até a parte de cima, porque a expectativa do movimento, principalmente o intraday, é a mitigação. Então ele teria que fazer um movimento de mitigação aqui para levar o dinheiro até a parte de cima. Agora, se o mercado simplesmente fizer um sweep de liquidez aqui e ir para cima, aí obviamente no risk entry você vai estopar, e você pode tentar buscar ao longo dessa alta a oportunidade de reentrada através do confirmation entry, da entrada de confirmação. Se você olhar aqui na parte de trás, você tem poucas regiões que o mercado poderia forçar ali uma manipulação. A única que eu vejo em maior destaque seria algo mais ou menos nisso aqui, tá? Algo mais ou menos isso aqui. Mas são poucas as movimentações ali que o mercado poderia gerar aqui para baixo. Para alta, tá? Mas a gente acaba tendo uma visão como essa aqui para Libra. Uma possibilidade de um sweep de liquidez para transportar o dinheiro para a parte superior para a gente conseguir vender isso daí e depois buscar o movimento de queda, tá? Seria uma entrada bem interessante utilizando os dois movimentos, o chamado zone to zone. Falando de iene japonês, finalmente esse trade resolveu andar, né, gente? Ele voltou no meu ponto de entrada 2 vezes. É uma oportunidade que tá dando um dinheiro absurdo, extremamente lucrativo esse trade também, né? Estou nessa operação aqui desde o dia 4. Já faz 10 dias que eu tô posicionado nesse trade. E a minha ideia aqui é ele vir até este Fair Value Gap. Então, se você acabar alinhando, né, as informações que você tem, a gente acabou de ver que o Eurodólar e a Libra estão em regiões predominantemente compradoras. Você está vendo aqui que o iene está numa região predominantemente vendedora. E você sabe que eles são correlacionados de forma inversa. Isso significa que, eu já tinha explicado para vocês, né? Nós estamos no ponto A com expectativa de vir até o ponto B para quem sabe o mercado voltar e quebrar esse movimento. A gente precisa de uma confirmação no iene aqui, tá? Porque o iene tem uma característica de estrutura de alta. A expectativa é continuar subindo, tá? Você só vai me fazer uma venda nesse movimento caso ele confirme uma entrada vendedora. Mas se você for alinhar os pares, alinhar as movimentações,
ele está bem de acordo com a maioria do mercado. Então você tem ali os pares encaixando, né, as informações todas. E trazendo isso para o ouro, ele também está rompendo a estrutura. Ele rompendo a estrutura, ele gerou a nova região para a gente, ele mitigou aqui no order block, ele veio até o alvo, que é o Fair Valley Gap, o order block, ele já fez o trade dessa região, tá? Não existe mais oportunidades dentro dessa estrutura. Então o que eu precisaria fazer aqui? Adotar uma nova referência. Só que eu não posso adotar uma nova referência por enquanto. Por quê? Porque eu tenho uma região de liquidez aqui que caso eu perca ela, aí sim eu poderia adotar uma nova referência. Mas como esse movimento já foi mitigado, eu vou remover essa região e eu vou marcar esse order block, porque o mercado ele pode fazer isso aqui, um sweep de liquidez, usar esse equal lows aqui como indução, mais uma vez o ouro adora fazer indução, usar esse movimento como indução e depois trazer o preço até um order block válido, por exemplo, essa região, tá? Ela já foi utilizada inclusive como alvo na primeira vez, mas ela pode servir novamente como indução. Então a gente teria uma leitura como essa muito favorável, principalmente para aqueles que operam ouro, sabe que o ouro vem e faz um chablau aqui e vai, né? Então você sabe que ele manipula bastante as regiões. E aqui existe essa possibilidade de a gente utilizar esse equal lows como ponto de manipulação desse movimento todo, tá? E para a gente finalizar o nosso panorama semanal, o dólar index foi finalmente na região que eu estava marcando esse spot aqui de manipulação. Eu estava marcando pro CPI, não veio no CPI. Então a gente está capturando a liquidez dessa região toda aqui, induzindo os operadores, né, a fazerem esse movimento de manipulação. Então nós estamos exatamente num ponto muito forte de manipulação de preço do gráfico de 4 horas, tá? Então aqui o mercado pode capturar toda essa liquidez e capturando toda essa liquidez ele pode jogar esse movimento para baixo. Então aqui condiz mais uma vez com a leitura que nós estamos tendo da Libra, do Eurodólar, do iene japonês, tá? Até mesmo porque o dólar valorizando, o euro cai e etc, etc. Tá? Você já tem essa informação que eu já apresentei para vocês ali ao longo dos últimos dias, tá? Dos últimos panoramas. Bom, pessoal, para você que ainda não está participando da imersão OED, corre que as últimas vagas estão aí, ó. Escaneia esse QR Code para você participar dessa aula imperdível que vai acontecer na terça-feira ao vivo às 20 horas da noite pelo Zoom. As vagas são limitadas. Para você participar, você precisa fazer sua inscrição aqui. E se você não puder participar ao vivo, não tem problema, porque você vai poder reassistir essa aula durante um ano. E além da aula, você vai receber um material complementar e você vai receber uma apostila de exercícios para você sair da aula praticando todo esse conteúdo. E se você está no celular e não consegue escanear o QR Code, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse panorama semanal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Eu quero falar com você que ainda não é meu aluno. Todos os dias eu te apresento uma infinidade de conteúdos gratuitos com um único objetivo: fazer você ter resultados no mercado financeiro. Acontece que a grande maioria dos traders iniciantes chegam para o mercado com a falsa ideia de que conhecem como funciona o mercado financeiro. E isso não é verdade. Ao longo dos tempos, foi criado uma indústria do varejo. Essa indústria que manipula e engana você todos os dias para se aproveitar do seu dinheiro para transformar isso em lucro no bolso deles. Eu tenho como objetivo fazer com que as pessoas tenham resultados consistentes e verdadeiros neste mercado, onde é extremamente possível você ter sucesso desde que você se dedique, desde que você entenda como funciona o mercado e desde que você se comprometa a colher resultados no longo prazo. É fato que o método OED está revolucionando a forma de ensino de day trade no Brasil e os meus alunos estão colhendo dia a dia resultados consistentes. Mas eu quero falar com você aí que ainda não tomou a decisão de ser meu aluno. Eu quero que você tenha um gostinho de como é e como que o método OED pode ajudar você a colher resultados na sua vida. Também eu quero que você veja se eu sou a pessoa certa para te
ensinar e guiar você nesse caminho. Com esse objetivo, eu preparei uma aula exclusiva que eu vou te dar ao vivo no Zoom, onde você vai ter esse contato comigo. Nessa aula, eu vou te mostrar tudo que você precisa entender para se tornar um trader de sucesso e eu ainda vou te falar quais são os pontos iniciais que você precisa saber do método OED para acompanhar meus conteúdos e sair dessa aula preparado para colher resultados. Essa aula eu batizei de Imersão OED. A imersão OED ela vai acontecer ao vivo e você pode esperar aí mais ou menos de 3 a 4 horas de duração, onde eu vou te entregar por que 95% dos traders perdem dinheiro, como que o institucional enxerga e se posiciona no mercado, como você pode ter benefícios alinhando a sua leitura com a leitura do dinheiro esperto e, claro, eu vou te ensinar os princípios do método OED para você já sair dessa aula e colher os seus primeiros resultados do mercado financeiro. Mas eu precisei achar uma forma de separar aquelas que realmente querem viver do mercado contra as pessoas que estão aqui somente como brincadeira. O jeito que eu encontrei é cobrar um valor simbólico por essa aula especial. Essa aula, além de você contar com mais de 3 a 4 horas de entrega de conteúdo de altíssima qualidade ao vivo diretamente comigo, eu ainda proporcionei para você uma apostila completa de todos os assuntos que a gente vai abordar nessa aula. Tudo isso para você poder ler e rever quando você quiser todos os assuntos tratados na aula. Como se isso não bastasse, eu também liberei para você uma apostila de exercícios para que você possa chegar na sua casa, realizar as atividades propostas e você já fixar o conteúdo e em busca dos seus resultados. Quando você fazer parte da Imersão OED, você vai poder rever e reassistir essa aula quantas vezes você quiser dentro de um período de 12 meses. Então, se você não puder acompanhar essa aula ao vivo, não se preocupe. Você vai ter 12 meses de acesso para você poder assistir e reassistir essa aula quantas vezes você quiser. Agora você já deve estar se perguntando como é que você pode fazer para fazer parte dessa aula que vai mostrar para você os primeiros passos dentro do método OED. E isso vai te ajudar a enxergar o mercado por um outro ângulo, além de, claro, poder acompanhar os meus conteúdos gratuitos com uma maneira muito mais dedicada e muito mais detalhada com todas as ideias e movimentações do método OED. Para você fazer parte da Imersão OED, basta você acessar a descrição desse vídeo e clicar no link onde está escrito participar da Imersão OED. Ou você também pode acessar diretamente no seu navegador gabrielpinotti.com/imersão OED. Você vai ser direcionado para a página da Imersão OED e lá você vai ter todos os detalhes de como eu posso te ajudar a dar os seus primeiros passos no método OED. E claro, se você é meu aluno, não se preocupe. Por mais que essa aula é dedicada 100% para as pessoas que ainda não estão dentro do método OED, você que é meu aluno vai ter acesso a esse material dentro da sua plataforma. Então vamos deixar as vagas para as pessoas que ainda não têm o contato do método OED, tudo bem? Para você fazer a sua inscrição é muito simples, basta você acessar a página da Imersão OED, clicar no botão para garantir a sua vaga, você vai ali preencher o seu nome completo, o seu e-mail e o seu telefone e na tela seguinte você poderá escolher qual vai ser a sua forma de pagamento. Você pode pagar no cartão, no Pix e no boleto. E lembrando que você ainda consegue dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. E claro, faltou o valor dessa aula, né? O valor é muito pequeno do que você está acostumado a ver por aí. Eu quero facilitar para você a sua entrada no mercado financeiro, tendo acesso a um conteúdo extremamente profissional que te realmente vai trazer resultados. O valor que você vai investir para ter acesso à Imersão OED é de apenas R$ 59,90. E esse valor você ainda pode dividir em 12 vezes de R$ 6,01. Espero você na Imersão OED. Não se esqueça de garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas e você não pode ficar de fora. Vem comigo, te espero lá. Vem aprender a realidade do mercado.